Pessoal, hoje chama quem tá precisando abrir um negócio, que vai ter muita dica para vocês. Vou fazer uma linha de caseirinhos vulcão para comercializar, principalmente por delivery. Dicas valiosíssimas para vocês. Eu não vou nem enrolar nada, porque tem bastante coisa para a gente falar a respeito disso e muita coisa para fazer também. Receita econômica, super simples, que eu tenho certeza que vai acender uma luzinha aí para você ter uma ideia boa, criar coragem e começar a fazer para vender. Vou passar o máximo de dicas que eu conseguir nessa live e depois é lógico que ela vai ficar salva aqui para vocês assistirem quantas vezes forem necessárias, tá? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e quem puder, compartilhe essa live. Compartilha, gente, porque eu tenho certeza que hoje ela veio redondinha para muita gente que vai se inspirar, tá? Gente, seguinte, primeiro de tudo, para fazer uma linha de bolo caseirinho, vocês vão precisar padronizar, inclusive, o tamanho de formas que a gente vai assar esses bolos. A ideia é fazer individual. Como eu tô pensando num delivery, alta rotatividade é muito mais interessante e lucrativo para vocês se vocês fizerem tamanho individual. Eu vou mostrar para vocês durante o preparo o tamanho de tudo, só que depois, gente, não precisa se preocupar durante a live de perguntar a medida da forma, porque eu vou deixar isso na descrição da live, tá? Na hora que eu colocar a receita, eu deixo ela completíssima para vocês. Vou colocar a medida da forma, a marca dela, a medida da embalagem, a marca da embalagem. Hoje, realmente, eu vou deixar isso salvo para vocês para facilitar. Porque é muito difícil a gente conseguir começar a testar coisas e ficar investindo um dinheiro em algo que não vai servir. Então, eu já vou entregar para vocês tudo redondinho para que vocês tenham o mínimo possível de investimento para começar um negócio, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo uma parte pequena da massa do bolo, só para vocês entenderem o processo, para não perder nenhuma etapa, mas lembrando que a quantidade que eu tenho aqui, que eu não vou nem falar, eu só vou mostrar como faz, porque a quantidade que eu tenho aqui é praticamente 1/3 da receita, tá? Então não vou nem citar quantidades, eu coloco depois a receita completa com a quanto ela rende, ok? Vou deixar já viradinho aqui, para vocês enxergarem bem de pertinho o que a gente vai fazer e ninguém ficar com dúvidas, certo? Vamos lá, ó. Aqui nesse recipiente eu já coloquei a parte seca da receita, que é farinha, açúcar e fermento em pó. Ainda falta um ingrediente seco, que é o chocolate em pó para quem vai fazer a massa de chocolate. Eu vou usar hoje o 32% cacau Mavalério. Posso usar outro? Pode. Pode usar o 50% cacau Mavalério, pode usar o 70% cacau, pode usar o cacau 100%, isso vai ficar a seu critério. Quantidade. Você só vai mexer na quantidade se você optar por cacau. Por exemplo, se eu peço na receita para colocar 20 gramas de chocolate em pó, se você for usar o cacau em pó, que não tem mistura nenhuma nele, ele não tem açúcar, não tem mais nenhum ingrediente além do cacau, você vai colocar sempre a metade que está indicando na receita. Então, se a tua receita tem chocolate em pó e você quer substituir por cacau, você substitua pela metade da quantidade indicada na receita. Então, se aqui eu coloco 20 gramas de chocolate em pó, se eu utilizar o cacau, eu coloco 10 gramas. Combinado? Vamos lá, então. O que estava faltando era ele na parte seca, ó. Eu vou medir na xícara, só para não precisar ficar pegando a balança agora, para a gente agilizar, para explicar todo o processo para vocês, tá? Ó, chocolate em pó agora aqui. E aí, gente, eu vou colocar óleo nessa massa. Por que o óleo? Porque nós vamos congelar a massa. Uma massa base de óleo para congelamento é muito mais interessante. Então, grava essa dica. Quando eu deixar a live disponível aqui para vocês, salvem essa live, para vocês não perderem. E quando vocês tiverem dúvida, volta nela e escuta novamente o que eu deixei de informação, tá? Vou colocar líquido. Qual líquido eu tô usando? Água.
Silvia, mas posso pôr leite? Pra que você quer pôr leite na receita? A ideia é comercializar. Ah, mas o leite vai ficar mais gostosa. Não vai. Ela tá equilibrada, então você pode usar a água, que inclusive vai reduzir o seu custo, e depois que descongela, ele mantém o padrão da massa sem ter alteração de cheiro, de sabor, de nada, ok? E vou colocar o ovo aqui. Lembra que eu tô fazendo uma receita pequenininha, então não estranhem de ter um ovo só. É só realmente para vocês entenderem o processo de preparo. Posso fazer na batedeira? Pode. Precisa? Não. Essa massa é toda misturada, não precisa usar batedeira. Ó, mexe bem até dissolver o açúcar, o chocolate, o fermento. Feito isso, acabou. Posso usar liquidificador? Pode, tá? Pode usar liquidificador também. Coloco tudo junto? Depende. Se você vai fazer 2 receitas de uma vez, por exemplo, você vai ter que misturar de preferência a farinha separadamente para não forçar o seu liquidificador se ele não for muito potente. Por isso que eu falo que é uma massa interessantíssima para vocês fazerem mexendo. Só mistura, porque aí você não tem que ficar misturando farinha num outro recipiente, suja liquidificador. Vamos otimizar o espaço que você vai utilizar, sua cozinha, seu espaço. Vamos otimizar ele, tanto para o preparo da massa, quanto o restante da receita que vai ter que evoluir, ok? Vamos lá. O que eu vou precisar agora? Eu vou levantar um pouco a câmera para conversar com vocês melhor, ó. Tá? Para delivery, como eu falei, o interessante são formas assim, ó, individuais. O caseirinho, vulcão, de preferência, essa forma de anel, tá? Que é essa que tem o buraco, ok? O pino central. Pra quê? O recheio vai todo no centro dele. Não é um bolo que você vai rechear ele, você vai rechear o centro. E é maravilhoso, gente, vai facilitar a vida de vocês. Vamos começar um delivery amanhã. O que você vai fazer? Você vai fazer toda essa produção hoje, ok? Já foi lá na plataforma que você escolheu, né? Aquela do I, a do R, qual vocês quiserem. Vai lá, se cadastra, você tem que ter pelo menos um MEI para abrir tudo isso. Cadastrou? Ok, vai levar, geralmente, ó, pelo que me informaram, leva de 2 a 3 dias para concluir todo o processo, tá? Então essa é a primeira etapa. Você segue lá na plataforma tudo que eles vão te indicar. Eu acho muito interessante, eles ficam com uma fatia grande, fica, porém você não tem dor de cabeça. Eles vão mandar o motoboy e vão distribuir o teu cardápio e você vai ter uma visibilidade muito maior. Então tem coisas que eu acho que é muito interessante você pagar para você ter um retorno. Então não pense, eu não, prefiro vender para o meu vizinho. Você vai ficar limitado àquilo ali. Agora, se você colocar numa plataforma, obviamente que a distribuição é muito maior. Então, se eu fosse fazer, eu colocaria numa plataforma, ok? Então, vamos lá. Fiz todo o meu cadastro e já distribuí o meu cardápio. Montei lá, tirei foto, fiz meus testes, que você não vai precisar fazer, porque eu já estou mostrando aqui para você. Você salva a minha foto e aí você coloca lá, nem que seja para começar a vender um sabor, tá? Para você começar a sentir. Aí, gente, depois que tá lá tudo aprovadinho, você precisa ter uma produção. Para um delivery, mesmo que você asse uma massa no micro-ondas, não dá tempo para você fazer tudo na hora. Então você tem que estar com tudo pronto, como se fosse uma linha de produção. Aí é que entra a história do congelado. O congelado, você tem essa facilidade. E a pessoa que está consumindo, ela nem sabe se estava congelado, porque vai chegar, inclusive, se você quiser, quentinho para o teu cliente. Vou te explicar como. Vamos lá. Fiz a massa, agora você vai untar a forma, lembrando que eu vou deixar as medidas dela para vocês, e vocês compram tanto em lojas de artigos para confeitaria, quanto pela internet, tá? Ó, unta com desmoldante. Ah, preciso comprar desmoldante? Precisa. Agiliza o seu tempo, você não tem tempo para ficar agora usando pincelzinho, ok? Você precisa de produção. Eu tô fazendo 3 aqui, mas você vai fazer um dia de produção, você vai produzir aí brincando uns 100 bolos desse e deixar no seu freezer, tá? Vou te ensinar todo o passo a passo. Vamos lá. Aí você vai colocar
massa, no máximo até a metade de cada forma. Por quê? Não é para essa forma transbordar. É para ele chegar perto da borda. Não é para ficar um bolo gigante, ok? Então vamos lá, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem agora de perto. Ó, bem pertinho para vocês, tá? Vou colocar massa até a metade de cada forma. Eu tô me baseando na metade pelo pino. Então, vai com massa até a metade do pino. Meu forno já está ligado, pré-aquecendo, para eu não perder tempo aqui. Quanto? Se o seu forno for elétrico, 160 graus. Se ele for a gás, provavelmente ele vai bater perto dos 180. Forno médio, tá? Regula ele aí no médio, o que você conseguir, põe no médio. Pronto. Só para raspar aqui. Como eu falei, eu tô fazendo 3. Que eu fiz só uma porçãozinha da minha receita. Bem pequena. Deixa eu pegar um guardanapo aqui, ó, para não fazer lambança no balcão. Deixar tudo limpinho. Que a gente vai continuar a nossa produção, ok? Tá aqui. Vamos colocar numa assadeira. Assim. E eu vou levar para assar. Tá? Tá ali, ó. Vamos com ele pro forno. Se der tempo, até terminar a live, que vai dar, eu já tiro e mostro para vocês. Mas se não fosse dar tempo, esse é o processo. Deixa lá até ele, você colocar, percebeu que ele perdeu o brilho, coloca a pontinha do dedo assim em cima dele, dá uma apertadinha de leve. Se não marcou teu dedo, você pode tirar. Se desceu e ficou o dedo marcado, ainda tá com excesso de umidade, deixa um pouco mais, ok? Ele tem que ficar que nem um colchãozinho, certo? Vamos lá, gente. Bolo está lá, ok? Bolo assando. O que a gente vai fazer? Qual é o segundo processo? Ó, eles vão ter que sair assim do forno, tá vendo? Ideal é que assim que você tire do forno, você vai colocar uma calda nele. Eu vou mostrar naquele que ele estará quente, certo? Aí eu falo dessa calda para vocês. Eu já fiz esse processo nesse. Tirei ele quente do forno. Aí eu fiz uma mistura de água, açúcar e aroma de baunilha. Silvia, mas fica bom isso? Se você experimentar, não fica bom. Vai ficar ruim, de verdade. Então por que você está indicando? Porque ele fica ruim se você experimentar puro. Só que como calda, ele é perfeito. Ninguém diz que é uma mistura de água, açúcar e aroma. Eu sempre usei isso a vida toda. Eu faço bolo regando assim, porque não tem perigo de ele azedar. Entenderam? Antigamente, o pessoal, por exemplo, regava bolo com guaraná. Quem lembra aí da época da avó que fazia bolo, vai lembrar do que eu tô falando. O que regava bolo? Guaraná. E o que acontecia na maioria das vezes? A pessoa ia experimentar o bolo, porque era aqueles bolos com creme e fruta, geralmente pêssego picado, pêssego em calda, e aquele creme, tipo um creme confeiteiro. Era aquilo. Aí o que acontecia? Quando a gente experimentava, tinha gente que tem o paladar um pouco mais apurado, falava assim, eu acho que está azedo o creme, e não era o creme. O guaraná, ele fermenta. Então tem caldas que você rega que ele vai fermentar no seu bolo, principalmente se a temperatura for um dia mais quente. Ele fermenta, então não é o recheio que tá ruim, é a calda que começou a fermentar. Então eu, Silvia, não indico que você faça calda para regar seu bolo, mesmo porque toda calda interfere no sabor do recheio. Vou fazer uma calda com cravo, canela, você vai sentir o sabor do cravo e da canela. Então você quer sentir o sabor do recheio do seu bolo? Água, açúcar e aroma. Se o teu recheio for muito doce, não precisa pôr açúcar nessa calda, é só água e aroma. Para cada 240 ml de água filtrada,
você vai colocar 5 gramas, que é uma tampinha do aroma, ok? Da sua preferência. Pode ser de baunilha, pode ser de coco, pode ser de laranja, qual você quiser, o que combina com o recheio do seu bolo. Baunilha vocês não vão errar, fica uma calda neutra e pode usar em qualquer tipo de recheio, certo? Feito isso, tirei o meu bolo do forno quente, você já pega essa calda e rega bem em cima desse bolo. Rega mesmo, sem dó. Aí, assim que você regar todos, você vai desenformar esse bolo, ó. Aqui eu tenho uma grade, que é ideal. Se você não tiver uma grade, depois você vai retirar a grade do seu forno, coloca em cima de uma bancada e vai descansar esses bolos assim, ó. Tá? Na grade, deste jeitinho aqui. Tudo bem? Olha esse bolo. Isso é uma massa com óleo. Ela fica um colchãozinho. E eu não sei se vocês estão, dá pra ver aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, eu sinto a calda do bolo, ó. Então fica um bolo muito úmido, ok? Feito isso, você vai deixar ele esfriar completamente em cima dessa grade. Tem que fazer dessa forma, para não criar nem bolor nesse bolo depois e muito menos cristais de gelo nele. Vou te explicar direitinho de novo. Tirou do forno assim, ó, quentinho, rega tudo ainda dentro da forma que eu acho mais fácil. Ah, Silvia, eu vou comprar meia dúzia dessa forma. E aí, como é que eu vou fazer? Vou ficar regando o bolo, vou ter que esperar lavar a forma. Peraí, se você vai comprar pouca para começar realmente devagarzinho, então você vai soltar esse bolo daqui sem regar, quente. Você vai colocar essa calda aqui, ó, dentro de um recipiente maior. Água, açúcar e aroma, ok? Mexeu. Aí você vem com esta parte só do bolo, segura aqui no fundo dele, ó, mergulha, levanta e pode pôr aqui na grade. Mergulha na calda, levanta e põe aqui na grade, ok? Deixa ele aqui até ele esfriar completamente. De preferência, faça isso com uma luva, que ela vai reter um pouco da temperatura, você não vai queimar a mão. Se você ficar espetando coisa nele, você vai quebrar o bolo inteiro. Se você esperar ele esfriar para passar nessa calda, o seu bolo vai ficar seco. Não vai ter umidade suficiente depois para você entregar esse bolo para o seu cliente como se você tivesse acabado de fazer, ok? Eu garanto para vocês que quando esse cliente receber esse bolo, ele vai ter certeza que você tirou do forno para entregar para ele. É muito joia. Gravem isso, ó. Fiz esse processo. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso congelar. Então faz de conta, tá? Que eu já desenformei todos. E agora eu vou pro processo de congelamento dele. Vocês viram que eu tô fazendo um aulão para vocês em pouquíssimo tempo, né? Eu tô dando todas as dicas necessárias para você já começar. Começa com um tipo de produto, só muda os recheios, a base você mantém a mesma. Ah, eu vou colocar um recheio forneável de chocolate, que a Mavalério tem. Tem o branco, tem o ao leite, tem o meio amargo, tem o de avelã, usa eles. Você só troca o recheio, a massa vai na mesma. Quero a massa branca, só retira o chocolate em pó da receita, você tem a massa branca. Não precisa trocar mais nada, só retira o chocolate em pó. Precisa pôr leite em pó no lugar? Não. Só retira o chocolate, você tem uma massa branca. Combinado? Aqui eu tenho, olha, de rolo, saquinho para congelamento. É a forma mais econômica de vocês armazenarem esse bolo e muito mais fácil. Vou te mostrar. Ó, já tá assando lá, hein? Tô com vontade até de subir a temperatura, só para dar tempo de tirar ele daqui e fazer o processo para vocês, tá? Vou subir só um pouquinho, eu vou passar para 180 graus. Não faça isso. Tô fazendo só para agilizar. Ó, tá aqui. Bolo esfriou, saquinho aberto aqui. Você já abre todos os saquinhos que vocês vão usar. Fiz 50 bolos, já abre 50 saquinhos na bancada. Aí você vai pegar o seu bolinho,
colocar aqui dentro, já na posição que você vai usar depois, tá? Ó, aí você vem fazendo isso aqui, ó, encosta bem nele e dá um nó. Tudo bem? Bolo frio e, ó, bem encostadinho nele, tá? Põe ele aqui dentro. Puxou. Encosta bem ele. Enrola aqui e dá um nó. Certo? Ó. Assim. O que você vai fazer nessa hora? Vou mostrar pra vocês, vamos ver se eu consigo aqui. Aqui do meu lado, eu tenho um freezer, tá? Freezer e geladeira. Você vai pegar eles assim e vai colocar dentro do teu freezer. Fecha lá. Pode já vedar dentro do saquinho. Não precisa fazer aquele processo de levar em aberto, esperar ficar durinho, aí você vai colocar no saquinho. Não. Já pode congelar direto, porque como ele tá com calda, você consegue colar o saquinho nele para poder congelar ele rápido. Não vai formar cristais de gelo, ok? Esse eu acho que é o processo mais simples que vocês vão ter para agilizar a entrega do seu produto. Quanto tempo eles podem ficar congelados? 5 meses. Eu não pus recheio, eu tenho uma massa coringa. Ok? Fiz uma massa de chocolate, pode ser a massa branca. 5 meses de congelamento. Vai durar tudo isso? Não, porque você vai vender muito. O que eu indico? Você vai fazer sua produção 1 ou 2 vezes por semana, depende da sua demanda. Se você tem um freezer um pouco maior, que é o caso do meu, 1 vez por semana você produz as massas. E aí você congela tudo. Depois você só vai colocar o recheio. Então priorizem recheios que você não precisa ficar fazendo aquele monte de coisa com antecedência. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que às vezes tem algumas dicas que são válidas, mas que na prática não funciona que nem na teoria. Ah, vou te ensinar a fazer um recheio base branco que depois você vai aromatizar, como se fosse um brigadeiro. Aí coloca amido. Se não tem uma quantidade certinha do amido, ele não dá congelamento. Se passar de 10% dele na proporção da tua receita, você não pode congelar. Ele vira um elástico, um chiclete. Fica horrível, fica com gosto de mingau. Ele acentua o sabor do amido. Então, amido só pode ser congelado se ele não ultrapassar 10% do total da receita. Entenderam? Geralmente esses recheios que o pessoal ensina a fazer a base, ultrapassa. E se não coloca, você vai ter um custo elevadíssimo de sabor de recheio. Vamos fazer brigadeiro para rechear. Você faz o brigadeiro mesmo, você vai ter um custo bem mais alto do que você trabalhar com um recheio forneável, que de sabor é muito bom, desde que vocês saibam escolher, né? Ele é maravilhoso. Então vamos lá. Congelei os meus bolos. Aí eu vou tirar já um congelado para vocês entenderem. Já tô no processo de... Tocou o alarme lá do aplicativo. Fulano quer um caseirinho de chocogiros. Chocolate com chocogiros. Que esse aqui. O que vai mudar? Você vai fazer o recheio de chocolate, que é o que eu vou mostrar. E vamos decorar com chocogiros. Ah, eu quero um caseirinho de perolado. Você vai inventar o nome lá do teu bolo. É o que você vai cobrir com esse aqui. Vai fazer um branco coberto com esse. Vocês entenderam? Essa é a jogada sempre. Quero sensação. Massa de chocolate e você pode fazer uma mistura de leite condensado com pó para preparo de sobremesa sabor morango da Mavalério. Porque aquele, enquanto está descongelando o seu bolo, você está fazendo a mistura da cobertura. Você tem que ter essa cobertura que você mistura... Tirou do micro-ondas, você já injeta dentro e embala para entregar. Você tem alguns minutos para fazer essa entrega para o motoqueiro. Entenderam? Então tem que ser muito rápido essa parte. Não vai inventar moda de querer fazer um brigadeiro de panela que você vai perder o cliente. Certo? Vou mostrar para vocês agora a situação. Deixa eu pegar um congeladão aqui, ó. Ó. Tá quase assado aquele lá, hein? Tirei um
extremamente congelado. Vou tirar minha imagem daqui e vou voltar para a câmera bem fechada para vocês enxergarem bem de pertinho, tá? Eu quero muito que vocês não percam nenhum detalhe. Vou ficar subindo e descendo a câmera. Ó, tá vendo? Extremamente congelado. Ó o que eu falei, ó, o saquinho fica grudadinho nele e está amarrado, ok? O que você vai precisar? Vou te mostrar. Um micro-ondas. Precisa? Precisa. Posso fazer esse processo no forno? Não. Você precisa agilizar o seu trabalho e a sua entrega, tá? Tenho lá 15 minutos para preparar, 10, 15 minutos para o motoboy tocar aqui o interfone. Tirei o meu bolo, ele quer um caseirinho vulcão de chocolate. Tirei a massa de chocolate do freezer durinha. O que vocês vão fazer? Vão levar ele direto para o micro-ondas, só que você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo o fundo dele? Para ficar mais fácil, ó, faz um cortinho no fundo, ó. Fiz um furo aqui, tá? Leva ele lá. Tudo bem? Fácil? Põe lá no micro-ondas. 1 minuto. Esse meu eu já sei que 1 minuto ele vai aquecer numa boa. Provavelmente, em horário de pico, vai ser 1 minuto e 30. Qual que é o horário de pico? Aquele horário para que quem mora em prédio já sabe. É aquele todo mundo chegando, ligando chuveiro, cai a frequência do micro-ondas. Deixa eu olhar aqui para não perder o meu bolo. Ó, tá quase, já vou tirar. Vocês viram que eu pus a ponta do dedo? É isso que eu faço, uma beleza. Ó, falta 30 segundinhos. 30 segundinhos, eu já vou parar ele e te mostrar o que vai acontecer. Ele vai sair no vapor, não pode ser mais do que 1 minuto e 30, tá? Se o micro-ondas for muito potente, eu tenho um outro aqui do lado, não sei se vocês vão conseguir ver agora, ó. Esse aqui, ó, é da Prática. Ele não tem, ele é uma linha profissional, tá? Ele é para quem trabalha com delivery, para quem tem padaria, que serve refeições, ele não tem prato giratório. Esse aqui, para vocês terem ideia, eu coloco 35 segundos, ele faz o processo praticamente de 1 minuto e meio desse aqui. Ele é muito rápido. Então você tem que ter o jeito dele, porque é pouquíssimo tempo você tira ele já descongelado. Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Vocês viram que saiu que nem um balão? Tá vendo? Deixa eu virar aqui, ó, pra vocês. Saiu que nem um balão daqui, ó. Tá? Vamos puxar esse, pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem. Aí, o que que você vai fazer? Corta aqui o saquinho de uma vez. Ó a fumaça. Tá? Viu? Já tá fazendo jus ao nome, ó. Vulcão. Ó essa massa. Olha a umidade aqui na minha mão, dá pra ver? Ó. Tá com a calda, lindo, perfeito. Aí, o que que a gente faz? Abre bem a embalagem pra sair todo esse vapor. E aí, você vai só esperar cair um pouquinho a temperatura, coisa assim de 1 minuto. Espera cair um pouquinho a temperatura e você vai passar para a embalagem do delivery. Qual que é a embalagem do delivery? Aqui o cliente vai abrir com facilidade e já comer dentro dela. Você tem que pensar que a pessoa está pedindo de lugares aleatórios. Está num escritório, está na casa do colega, não vai usar prato de ninguém, já vai comer dentro da embalagem, certo? Então você tem que pensar nessa proposta. O que que eu vou fazer? Minha ideia, que vocês usem uma hamburgueira. Essa embalagem vocês compram como hamburgueira. Essa aqui é da Galvanotec e é a GA12, tá? GA12 é para hambúrguer. Depois, quando você rachar de vender, aí você vai fazer aquela embalagem personalizada, né? Ó, sentiu que você já consegue suportar a temperatura não por muito tempo, que você quer ele bem quentinho.
você já vem aqui e coloca o seu bolo aqui dentro. Ó, tá vendo? Tá aqui, lindão. Gente, pra quem tá perguntando se a live vai ficar salva, vai, tá? Vai sim. Tá aqui. O que eu vou fazer agora? Eu quero colocar o recheio. Minha ideia é fazer o bolo chegar quentinho pro cliente. Para ele chegar quente e não esparramar inteiro, coloque o recheio frio no bolo quente, ok? Olha lá, ó. Esse aqui é um recheio forneável. Se você quiser fazer o processo de congelamento com esse recheio já injetado dentro dele, pode. Aí você vai colocar, fazer o furo no saquinho depois que ele congelou, levar para o micro, igual eu fiz aqui, que o centro dele já vai estar totalmente recheado com esse aqui, tá? Depois você só dá um acabamento mais bonitinho. Vou cortar a pontinha dele e vou colocar o recheio aqui dentro, ó. Vamos aproximar bem para vocês enxergarem muito bem. Ó, tá? Aí, gente, olha isso aqui, ó. Eu enchi o centro dele. Enchi. Coloquei o creme. Como o bolo está quente, ele vai começar a escorrer, ó. Tá vendo? Ele vai descer bonitão aqui. Quanto a sabor desse creme recheio forneável, maravilhoso. Tem o de avelã, que é aquele que o povo pira, sabe? Que começa com... Não vou nem falar com o que começa, que eu vou perder meu emprego. Ó. Não começa com nada, né? Começa com avelã mesmo. Chocolate com avelã, é isso. Ó. Pra ficar colorido, bonitão, eu vou finalizar ele com chocogiros. É uma pastilha, sabor chocolate, coberto com esse açuquinha colorido, ó. Deixa cair algumas dentro da caixinha, porque o povo vai gostar. Ó. Tá? Aí o que que você faz? Trava. Olha a altura dela que eu falei pra vocês, ó. Ela dá certinha pra ele, ó. Travou, vai colocar no saco de delivery mesmo, põe dentro, coloca guardanapo e talher. O guardanapo e o talher dentro de saquinho fechado. Nunca solto aleatório, ok? Aí grampeia, coloca toda a sua identidade visual, põe um adesivo com a marca da sua empresa, tá? Põe um cartãozinho, é um carinho. E pronto. Ó, vou abrir ele aqui, só para a embalagem não ficar suada e depois vocês poderem fotografar, tá? Vamos continuar o processo aqui, ó, para vocês não perderem o fio da meada. Eu fui pro final e agora eu tô voltando pro começo. Ó, meu bolo assou. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vocês viram que eu coloquei um pouquinho menos de massa. Para fazer os 3 para vocês. Ó o processo aqui, ó. Eu vou passar para vocês, quem tá perguntando referente a tamanho de forma, tudo, assim que eu terminar, eu vou deixar salvo a live e na descrição dela vai estar a receita da massa, o recheio que eu utilizei para o bolo vulcão, a embalagem, tá? Com marca, código dela e a medida das formas que eu usei para assar, tá bom? Que assim fica mais fácil para vocês comprarem e não comprar nada errado, não jogar dinheiro fora. Ó, aqui eu tenho a água com açúcar e o aroma de baunilha. Olha isso aqui, ó. Tá bom? Mexe bem. Misturou. Tá tudo quente. Lembra da dica que eu dei no comecinho? Silvia, eu vou comprar pouca forma dessa. Então, eu não... Olha, quase que eu pego com os 10 dedos. Ainda bem que já tinha esfriado a borda aqui. Gente, eu preciso ser estudada.
Às vezes eu ponho a luva na mão direita e pego a forma com a mão esquerda. O que acontece? O que acontece comigo, né? Ah, coisa de louco. É uma coisa maluca. Ó. Por bem pertinho pra vocês verem. Vai sem dó. Comprou pouca forma. Você já desenforma ele quente. Deixa cair um pouco a temperatura a ponto que você consiga pegar no bolo e mergulha dentro da calda e põe na grade para esfriar. Ó, viram que eu encharquei ela? Porque aí esse bolo vai ficar muito molhadinho. Quando você descongela ele no micro-ondas diretamente para montar para o cliente, ele fica perfeito, tá? Então, fez esse processo aqui, o que a gente vai fazer agora? Antes de eu queimar a mão de novo, a gente vai tirar a forma daqui. Ó. Pronto. Puxa essa. E aqui, ó, é aquele primeiro processo que eu falei. Balança aqui para ver se tá tudo bonitinho e vira. Ó. Tá? Vai deixar ele na grade. Tudo bem? Deu pra ver aqui, ó? Deixa eu abrir esse paninho aqui pra eu poder levantar na frente de vocês. Ó. Pronto. E aí você vai deixar eles aqui até esfriar completamente. Vou repetir o processo para quem chegou agora e entendeu o que está acontecendo. Estamos fazendo produção de bolo para congelar. Tudo bem? Vou deixar todas as medidas, gente. Receita completíssima, tudo na descrição da live. Tudo certinho. Essa calda é muito importante vocês fazerem. Se vocês não fizerem a calda, o bolo fica sem graça. Fica seco. Ó, faz de conta que esfriou, tá bom? Depois que esfriou completamente na grade, você vai vir com a massa aqui, colocar dentro do saquinho de congelamento, fecha colando aqui no bolo, ó, colando no bolo, com ele frio, gente, não do jeito que eu tô fazendo agora. Eu já fiz o processo dele frio pra vocês no comecinho. Pois assiste a live quem chegou atrasado, assiste ela de novo, tá? Ó, e assim você vai levar pro seu freezer e fazer muita massa, já deixar tudo prontinho. Entenderam? Deu pra pegar o jeito? Ó, pra quem queria montar um negócio, dei todas as dicas pra vocês começarem. E aí, ó, fica essa maravilha aqui. Olha essa massa aqui, a lateral, ó. Ó o que eu falei pra vocês, ó. Ele continua fofíssimo. Dá pra ver que se eu fecho, ele vai formar o vapor, porque ele tá quentinho. Então, um diferencial interessante é que você pode falar que o seu bolo, ele chega até você quentinho. Por quê? Porque tem um raio de entrega do motoqueiro. Então, esse raio de entrega e esse tempo faz com que esse bolo ainda chegue morno pro cliente. Lembrando, sempre muito importante que vocês coloquem o recheio de preferência frio, como eu falei, porque como você tá pondo no bolo quente, se coloca um recheio quente também, ele esparrama. Imagine um motoqueiro voando naquela moto e chacoalhando tudo. Vai chegar um bolo destruído, todo batido. Aqui não, ele pode chacoalhar à vontade, que eles vão estar aqui, ó. O que pode acontecer é um pouco do confetinho aqui Apaga isso, gente, deleta. Do Chocogiros. É a medicação, gente. Acabei de sair de uma gripe, pelo amor de Deus. Finge que vocês não viram, não vou nem salvar essa live. Mentira, vou. Vou sim, ó. O que pode acontecer do Chocogiros cair na lateral aqui. E aí, ainda vai chegar bonita a embalagem, ó. Travou. Coloque um adesivo. Manda fazer o adesivinho, que sai barato também na internet, com a marca de vocês, que é importante. Que ele trava bem aqui. Nunca use um grampeador na embalagem que o cliente vai comer, tá? Que pode acontecer da pessoa abrir, cair um grampo no meio do bolo. Então, fechou direitinho. Embalagem com guardanapo e o talher. Você vai colocar garfinho, você vai colocar colher, você vai colocar faca. Já coloca tudo junto. Põe dentro daquela embalagem para delivery. A Craft, sabe? Aquela de papelão mesmo, que ela mantém, inclusive, a temperatura.
gelado ou quente, ela vai manter a temperatura. E entrega. Entenderam? Deu para inspirar um pouquinho vocês? Muito obrigada pela companhia de vocês, pelo carinho. Fiquem com Deus.